Olá, hoje estamos aqui com a doutora Cristiana Gonzaga. Meu nome é Guto, eu sou co-criador do Acordos de Paz. Eu sou a Cíntia, outra co-criadora do Acordos de Paz. Estamos super felizes de receber a doutora Cristiana para falar um pouquinho como que a gente se conheceu, como que a gente se ligou e o que resultou disso tudo, né? Ok, doutora Cristiana? Eu sou a Cristiana, né? Eu trabalho no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Eu sou juíza desde 2009 e conheci, né, o trabalho do Guto e da Cíntia, o Acordo de Paz, em 2017. E eu já estava vindo de uma jornada assim, né, pessoal de ressignificação do meu trabalho. E ali, quando eu encontrei, né, então já estava fazendo cursos de mediação, justiça restaurativa, e quando encontrei o Acordo de Paz, aí eu consegui conectar, né, tudo aquilo que eu estava trabalhando com as ferramentas de autoconhecimento e o que eu estava buscando compreender dentro do direito, né? E aí, então, desde então, a gente começou a se conectar, a desenvolver um trabalho que para mim é muito precioso e que a gente deu o nome de Experiência de Paz e Técnicas da Comunicação Não Violenta na Atividade Jurídica. E trouxemos esse trabalho para a Escola de Formação do Tribunal de Justiça, do DF, e a gente já está agora na segunda turma desse curso, e agora a gente teve também a alegria, né, de ter esse curso credenciado na Infam. A Infam é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, né, do Brasil. Aí, a gente ficou bem feliz com essa novidade, né, porque eu lembro bem que eu te conheci, o Guto te conheceu um pouquinho antes, eu te conheci exatamente no dia que a gente estava lançando o Acordos de Paz. Né? Você veio de Brasília para São Paulo para participar do lançamento e o Guto já te conhecia. E como foi rápido, né? Você participou do grupo, entrou profundamente no processo, percebeu os valores pessoais que tinha nesse processo, rapidamente já convidou para fazer essa parceria, a gente criou juntos um método específico e agora com essa novidade, né, de estarmos nesse credenciamento da Infam, né, que é uma escola tão importante que tem a possibilidade de levar esse conhecimento que é, na verdade, habilidades socioemocionais, né? Estamos falando de habilidades socioemocionais, né? O interessante que eu percebi foi isso, que quando, né, eu já conheci o Guto, já falava para ele das minhas insatisfações, ele me indicou a escola de mediação que eu fui fazer aí em São Paulo, né? Então tivemos as mesmas professoras. E depois, formada lá em mediação, foi quando veio então o Acordo de Paz, fez a primeira edição aqui em Brasília, eu fui fazer, né, e tudo. Uhum. E para mim, e aí a gente se conectou, e quando eu comecei a ler, então, as diretrizes da Infam, a observar, a fazer os cursos de formação da Infam, que a gente chama FOFO, né, Formação de Formadores, e eu fui, então, me encantando, porque as diretrizes, elas estão totalmente alinhadas, trazer habilidades socioemocionais. Está alinhado justamente com a parte humana do nosso trabalho, que ficou diluída, né? No meu caso, assim, eu não estava conseguindo encontrar isso no dia a dia do trabalho, e por isso a busca, né? E aí eu comecei a ver que não, que está muito alinhado, né? E foi muito interessante para mim, né, que não sou da área jurídica, perceber a ponte clara que você fez entre a proposta do Acordo de Paz e o que, na verdade, já estava no ordenamento jurídico. É isso. É interessante isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dessas ondas
que tem, né, dentro do ordenamento jurídico, e nesse momento especialmente de transformação do planeta, né, acho muita sincronicidade, se você puder falar um pouquinho para nós, aí, acho bem interessante. Porque aí o que acontece? Eu já observava que o ordenamento jurídico, né, o processo, as leis do direito civil, o próprio processo penal também tem essa visão humanista, mas não acontecia muito na prática, né? Tinha um hiato aí entre o que estava prevendo na lei, a Constituição Federal e o que a gente fazia, né? Dava conta de fazer. Aí, e depois que eu conheci o Acordo de Paz e continuei o estudo, e quando a gente estava formando também o Experiências de Paz, eu identifiquei, dentro da doutrina do processo, né, da teoria geral do processo, a gente fala em ondas renovatórias de acesso à justiça. Então, vai desde lá, né, há muito tempo atrás, quando a gente começou a admitir, a facilitar o acesso das pessoas à atividade jurídica. Então, o interessante, para mim, principalmente, foi ver como conversava o Acordo de Paz com o que você nos trouxe a partir das ondas renovatórias do direito. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que é isso. Porque aí, né, então eu fui percebendo essa conexão, inclusive com a doutrina do estudo do direito, né? E na teoria geral do processo, que é disso que você está dizendo, que são essas ondas, que a gente chama ondas renovatórias do acesso à justiça, né? É um estudo do acesso à justiça em ondas, né? Dependendo do contexto histórico. Então, a gente começou ali com um acesso bem individualizado, depois foi ampliando, a gente teve ali uma abertura para poder trazer mais inclusão, né? Então, por exemplo, quando foi criada a Defensoria Pública, aumentou essa inclusão, né, de acesso à justiça, mas como vou acessar? Né? Então, e outras instituições. E aí a gente começou a falar em ações coletivas, e tudo isso foi sendo estudado em ondas renovatórias. E agora, né, a gente começa a falar de uma quarta onda evolutiva, né, que a gente percebe a participação das partes dentro do processo. A importância das partes, inclusive participarem de como o processo para resolver o conflito delas vai ser desenvolvido, né? Trabalhar ali, permite muito mais a participação mesmo. Sim. Das pessoas no próprio processo. Sim, você está falando de métodos autocompositivos, é isso? Eu estou falando também dos métodos autocompositivos, né? Porque hoje, a partir de 2015, eu estou falando agora do processo civil especificamente, desde 2015, a prioridade é que as demandas sejam solucionadas por métodos autocompositivos, né? A mediação é prioridade. Tem um dispositivo no Código de Processo Civil que determina que a primeira coisa é as pessoas tentarem compor com um mediador, né? Mas, além disso, ainda que a gente esteja dentro de um processo tradicional, que não seja possível alcançar uma solução autocompositiva ali no começo e as partes continuem com o processo, elas têm hoje mais possibilidade de mudar coisas dentro do rito processual. Então, definir como vai ser a produção de provas, como vai ser a distribuição do ônus da prova, que antes era fixo, você é obrigado a provar isso, fulano, né? O réu prova isso, o autor prova aquilo. Agora isso está mais flexível, então tudo isso está sendo trazido para dentro do processo. E está de acordo com qual é a sua necessidade, né? De acordo com tudo isso que a gente está vendo aqui. Que a gente estuda, que a gente sente. Sim. No trabalho do Acordo de Paz. E eu achei muito legal quando a gente sentou para formatar o Experiências de Paz, né? Essa conversa mesmo do que a gente estava oferecendo como método, que, como você
eu entendo que você está trazendo, vai muito além das ferramentas, né? As ferramentas, elas são muito importantes, e eu entendo que isso talvez seja, na linguagem, né, jurídica, o ordenamento jurídico, são ferramentas, é a maneira como aquilo funciona, é muito importante. A gente não está falando que as pessoas não têm que responder criminalmente ou, né, pelas suas ações. O que nós estamos falando é uma mudança na relação e na maneira como isso acontece, e que esse processo pode ajudar a rever as relações e os valores que estão implícitos naquele processo. Eu entendo esse casamento entre o judiciário e o acordo de paz dessa maneira. As coisas têm que acontecer, as pessoas têm que responder, a justiça está aí, ela é um valor, né, em si muito importante, mas como o olhar para isso pode ser acrescido de um conhecimento que vai além do certo e errado, do ganha e perde. Uhum. Né? E isso particularmente que me encantou a trabalhar nesse projeto, né, com você. Queria que você falasse sobre isso, como que você vê isso? Eu vejo assim, bem alinhada com o que você acabou de dizer. O que eu sinto é assim, o trabalho do Poder Judiciário tem o objetivo de ajudar as pessoas a encontrar paz. A gente não pode esquecer isso. Isso não pode ser visto como algo que não vai acontecer. Esse é o nosso trabalho. Que legal. Né? Então a gente tem que trabalhar por isso. E quando eu olho o ordenamento jurídico, eu falo, a gente tem elemento suficiente. O ordenamento jurídico está bom, está ótimo para isso. Nas mais diversas áreas. O que precisa é a gente acreditar naquilo, enxergar. Na verdade, é o que você disse, é um outro olhar. É enxergar que a gente tem a função e tem a condição de alcançar e favorecer a efetivação da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, esse princípio, esse valor constitucional, está ali, mas se a gente não tiver muito presente no nosso trabalho, ele fica um princípio vazio, né? Como preencher? E o que eu achei mais interessante foi preenchemos se a gente olhar quais são as necessidades e os sentimentos presentes em cada um, como tirar as pessoas desse lugar de conflito e trazer elas para aquele lugar que o Rumi fala, onde não tem certo e errado, onde elas se conectam a partir das suas necessidades. E a vontade verdadeira e genuína, né? Genuína e verdadeira é a mesma coisa, mas assim, esse lugar de igualdade em que a gente quer realmente, a gente reconhece a nossa necessidade de que o outro tenha a sua necessidade satisfeita, de contribuir para que aquela pessoa que contrata comigo fique feliz com o contrato que ela fez comigo. Certo. E vice-versa, né? E dentro disso a gente tem eu fiz também assim, eu enxerguei também aquele outro estudo das dimensões dos direitos fundamentais que a gente fala também. E a gente está chegando aqui agora numa quinta dimensão de direitos fundamentais, né? Se a gente for considerar esse estudo separado por dimensões, fala-se hoje, um dos autores brasileiros que fala é o Paulo Bonavides, e ele fala, a quinta dimensão dos direitos é o direito à paz, é o mais amplo, né? Então, e é o que a gente está aqui para fazer. Então, vamos acreditar nisso. Mas como acreditar nisso com tanta maldade? Aí a gente vai estudar, né? Aí a gente vai estudar. E muito legal também, né? Esses valores aí que, como eu vejo, nós já conversamos também, é o valor da liberdade e da responsabilidade. Como unir isso, né? E como essa transformação está acontecendo dentro
do judiciário, entre os magistrados, entre os servidores e entre as pessoas que buscam a justiça nesse novo momento de transformação. Eu vejo assim, né, o que é mais muito bonito, muito interessante, e é a proposta do Experiência de Paz. Vamos trazer isso para quem vai oferecer isso, né? Então, vamos trazer para dentro dos tribunais, né? Para os magistrados, para os servidores, né? Para quem trabalha com a justiça, o que a gente quer oferecer. No mínimo, a pessoa que entra no tribunal tem que se sentir confortável, né? Porque ele segurança. Mas às vezes não é isso que está acontecendo. Às vezes a pessoa está ali inseguro, com medo que será que vai acontecer, né? E um ambiente hostil, uma coisa. Não acho. Então vamos começar a trabalhar as pessoas que estão lá para oferecer. Então esse é o objetivo da Experiência de Paz. E isso que me encanta. Né? Que eu fico bem animada e que eu quero. É a humanização, né? Você está falando sobre humanização. Estou falando sobre a humanização, mas que começa com o magistrado. Se o magistrado tem esse trabalho e essa função, e todos nós temos, né, de oferecer isso. A gente tem esse dom, a gente só precisa lembrar dele. Né? Exatamente. E trazer uma coisa que dentro do Acordos de Paz é uma busca constante para nós, que é o valor da coerência. Né? Ser coerente com aquilo que a gente está oferecendo, ser coerente com esse processo de estudo interno que é constante e exigente e, ao mesmo tempo, muito bonito, né? Porque a gente vai descobrindo coisas internamente, vai descobrindo os nossos desafios, mas também vamos descobrindo as potencialidades que a gente tem para superar os desafios internos na área dos relacionamentos, junto então com essa ponte que a gente faz no Acordos de Paz de ferramentas e autoconhecimento, que é fundamental para que aquilo seja coerente como valor. Eu estou ali oferecendo, falando sobre dignidade da pessoa humana, estou oferecendo a possibilidade de pacificação social, mas estou oferecendo a partir de um lugar que começa dentro de mim. Não é só uma teoria que está lá longe, é uma coisa que sai daqui de dentro. E por isso as experiências, né, que a gente tenta oferecer através desse curso são tão importantes, porque é através da experiência que eu reconecto com esse lugar da paz, né, dentro de mim. E ali, como que eu posso levar isso para o meu trabalho? Como eu posso levar isso para um ambiente que, como você disse, muitas vezes é mais belicoso, né? A pessoa entra ali para uma audiência, ela já sabe que ela vai ganhar ou perder. Ela pode ganhar ou perder num determinado nível, né, da lei que tem que ser cumprida, mas ela pode também se sentir acolhida, se sentir escutada, se sentir considerada, né? E, sobretudo, responsabilizada. Responsabilizada. Entrar em contato com a responsabilidade é algo que o Guto acabou de falar, né? A responsabilidade é a liberdade. É algo libertador. Sim. Porque você não... a partir do momento que eu reconheço, né, a minha responsabilidade naquele conflito, o dano que eu causei, e eu entro em contato, quando eu encontro isso verdadeiramente dentro de mim, eu entro em contato com a minha vontade de não ter causado. E a consequência disso, ela passa a ser leve. Né? E aí, e se a gente estiver trabalhando nesse ambiente, aí a gente pode começar a pensar em restauração, né? Em práticas restaurativas, a partir do momento que a gente chega nesse lugar. Mas isso vai demorar talvez um pouco, mas esse pouco pode ser bem pouco, ou talvez muito, né? Tudo depende, mas porque a gente precisa estar, eu vejo dessa forma, que a gente precisa estar trabalhando nesse nível
A gente precisa formar uma quantidade de pessoas pensando nesse nível, para que essa resposta comece a acontecer, para que isso comece a contagiar a comunidade, a sociedade onde a gente trabalha, e aí as pessoas vão estar prontas para assumir as suas responsabilidades, para não ter tanto medo de olhar para o que fez e para as consequências do que aconteceu. A partir do momento que eu não tenho mais medo de olhar para o que eu fiz, que eu já fiz, né? Já está lá, mas está no escuro. Então, a partir do momento que eu acendo a luz e fico, tá, foi isso, né? E então, a partir desse momento, eu penso que aí a gente começa a conseguir uma transformação paulatina, e aí a gente vai ter um ambiente mais consistente para a gente começar a trabalhar nessa questão das práticas restaurativas. Já existe. A própria pessoa, né? Desculpa, a própria pessoa que recebeu o dano também, né? Ela se sente mais escutada, né? Mais considerada, porque ela ouve talvez uma outra coisa uma perspectiva que ela talvez não soubesse. Então, tem uma ressignificação, né? Em algum momento disso. Isso que eu acho muito bonito desse processo. E como o juiz tem um papel fundamental nisso, né? Porque ele é o condutor do processo. Então, como fazer com que isso aconteça como uma mudança, uma troca de lentes na sociedade, se o juiz, que é a pessoa que está lá na condução do processo, não fizer internamente essa troca de lentes? Né? Porque a gente precisa ser paciente. Né? O juiz tem que ser paciente. Eu não estou falando paciente nem com as partes, com o processo. Para ser paciente, a gente precisa ter confiança. Né? E para ter confiança, precisa ter conhecimento. E eu digo que o conhecimento do ser humano, o conhecimento de como o ser humano de como funciona e de enxergar em si essa vontade de que o outro seja feliz, de que o outro tenha as suas necessidades atendidas, de enxergar em si a própria dignidade humana. Que eu tenho direito ao suprimento das minhas necessidades e eu tenho feito isso por mim. O outro tem o mesmo direito e eu quero que ele também consiga suprir suas próprias necessidades. A partir desse momento em que eu enxergo isso em mim, sou capaz de enxergar no outro e ter paciência para que o outro também perceba, né? Para que aquele processo alcance pelo menos uma reflexão das pessoas. Então, eu gostaria de saber de você como tem sido participar desse projeto de Experiências de Paz. Então, gente, para mim tem sido cada dia uma surpresa mesmo, assim, né? Igual como a Cíntia falou, perceber as pessoas recebendo traz muita satisfação, muita alegria, muita confirmação do que eu estava vendo ali, né, há tempos atrás, ali vocês me acompanhando e vendo que tinha alguma coisa para eu ver, para eu resolver, né, para eu trazer. E então isso traz para mim essa confirmação, né? Isso é muito gratificante, me dá muito ânimo para que as coisas continuem fluindo, né? Eu acho muito bacana assim olhar que cada turma, né, cada grupo que a gente monta, os valores estão lá, né? É muito bacana ver isso. Os valores estão em cada grupo, ou seja, estão em todos. Então, é muito legal, né? Então, essa intenção, essa vontade, ela está muito presente em todos nós. Então, e ver isso num grupo e depois no outro se repetindo e assim vai, isso tem me dado muito ânimo, né? E muita confirmação e muita confiança no que a gente está fazendo. Ou seja, isso está na gente, a gente só precisa trabalhar, né? E a ideia é trazer esse trabalho, proporcionar esse trabalho. E as pessoas estão tendo estão investindo no curso, né? Elas se colocam, elas estão bem presentes ali e os feedbacks que a gente vai
né, acaba tendo, inclusive com o número de pessoas que têm se inscrito nos cursos, né, isso é um feedback para a gente também. Com Né? certeza, Então, está sendo muito legal, né? A gente abriu uma turma e a turma já fica lotada e a gente já tem uma segunda turma na sequência, porque já está lotada também. E eu vejo que isso que você traz é tão bacana, porque já tem uma decorrência, né? Você já plantou uma semente, já tem uma decorrência, que é esse grupo de estudos que você está fazendo. Conta um pouquinho sobre esse grupo de estudos, que vai além do Experiências de Paz. E aqui a experiência de paz, como eu vi, né? Vem dar aquela cutucada, porque são experiências, são vivências, a gente percebe, a gente acorda, né? Então, assim, é uma possibilidade, a gente oferece isso, uma possibilidade de, né? E aí a gente surgiu, então, no nosso primeiro grupo, né? Surgiu, então, o interesse da turma de continuar aprofundando o estudo inclusive conhecimento, né? Agregar conhecimento. Então, eu comecei agora, esse ano, a escola me proporcionou trazer um grupo de estudo do livro do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Então, a gente foi fazendo esse estudo do livro, a leitura do livro com um acompanhamento, depois a gente discutia e a gente entrava, né, tivemos a oportunidade de entrar em questões pessoais, de trabalho ou de casa, porque tudo é questão pessoal, eu acho, assim, tudo tem a gente que está lá, né? Então foi bem bacana. Então, já tem uma proposta de repetir esse grupo também, né? De continuar. Sim. E eu também estou estudando algumas ferramentas, porque com isso, né, da gente ficar à distância, né, a gente ficar isolado, home office, etc. Então, várias ferramentas a gente está tendo acesso e contato. E a minha intenção é que a gente possa oferecer isso, uma continuidade, mesmo que de uma forma remota, criar uma massa, né, dentro do tribunal que pensa dessa forma, que está se despertando para isso, para a gente continuar como uma comunidade dentro do tribunal, que possa trocar experiências e etc. E isso tá bem bacana, tá bem legal. Criar essa massa crítica, né? Uma massa crítica que possa elevar para um outro lugar, né? Eu vejo que é elevar, né? Elevar o que estava escrito. Você sempre fala, tá tudo lá, já está escrito, né? A paz já está ali escrita, né? Então, como que a gente pode levar isso para um outro nível através dessas experiências, através desse grupo de estudos, que é o que a gente fala no Acordo de Paz, tem que ir para a academia. Praticar, fortalecer esse músculo que leva a gente para esse outro olhar, para esse trocar as lentes, e isso precisa ser fortalecido para que essa cultura se estabeleça mesmo como cultura. É muito importante essa massa crítica. E pegando esse gancho, então, queria te pedir para explicar o que significa este credenciamento na ENFAM, né? Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. O que isso significa nesse lugar dessa massa crítica? Isso significa amplitude. É o mesmo trabalho que a gente faz no tribunal, uma possibilidade da gente oferecer uma facilidade para a gente oferecer isso para os outros tribunais do país, né? E então outras escolas de outros tribunais têm acesso a esse curso e podem então pedir para a gente oferecer lá. E a própria Infam pode oferecer o curso nesse caso, para os magistrados geral. Né? Então, isso significa amplitude. Então, para a massa crítica, significa tudo. Né? Porque a gente trabalha aqui dentro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas... o interessante do trabalho é que ele chega assim para mim, me dá vontade de fazer essas coisas que eu estou fazendo e eu vou fazendo. Mas para outra pessoa pode chegar uma outra ideia e essa pessoa também vai desenvolver essa ideia. E aí a gente vai alimentando, né, essa ideia, né, e criando a cultura
que eu estou vendo que é a cultura de paz que a gente precisa realmente alimentar, fomentar e viver, né? Viver nela, confiar nela. Verdade. Bom, acho que é isso, né? Muito legal, parabéns, né? Movimentar aí Nós. essa transformação. Eu particularmente, né, que tenho estado ali mais na linha de frente com você, quero agradecer a sua disponibilidade, o seu entusiasmo, que também me alimenta muito, né? Você chegou com todo esse entusiasmo, com essa proposta, e vamos abrir esse lugar, vamos abrir esse campo, nesse ambiente, e foi tão rico eu poder entrar um pouquinho mais em contato com o universo do judiciário e através de você aprender tanto e enxergar de forma mais clara como que essa ponte pode acontecer. Então, agradeço muito sua parceria. Tem sido muito gostoso trabalhar com você, além de profundo, além de produtivo, além de que a gente acredita nas mesmas coisas, temos valores parecidos. Pessoalmente, tem sido muito gostoso trabalhar junto com você, fazer essa parceria. Quero te agradecer bastante. Eu agradeço, eu recebo, né? E agradeço muito tudo isso que você traz. Mas eu devo dizer assim que a honra é minha, né? Porque vocês são meus professores, né? E vocês abriram isso para mim, né? Vocês me permitiram entrar, me deram acesso tão fácil a tudo, né? Quando eu falei eu quero, vocês se abriram para mim, né? Se abriram, mostraram tudo, material e tudo que eu quis, eu consegui de vocês, né? E tem sido assim, né, gente? Essa troca tem sido muito gostosa mesmo. E eu estou muito satisfeita, eu também estou muito feliz com isso. Eu agradeço e honro muito o trabalho de vocês e quero ver isso alcançar, né? Eu tô trabalhando aqui dentro do tribunal, dentro desse universo, mas vocês estão aí com o mundo inteiro, né? Com todos os outros também, né? Além daqui também estão com todos os outros. Então, eu quero ver esse trabalho realmente crescer na verdade, ele já é grande, eu quero mais é que as pessoas vejam ele, né? E todo mundo possa, então, se alimentar e também trabalhar, né? Porque o gostoso é isso, é que a gente é chamada, a gente vê, a gente recebe e vê que a saída é dar, né? A saída é oferecer, é juntar a gente e deixar isso crescer. Trabalhar de uma forma integral, né? Eu sou casa na minha vida, o que eu sou também no meu trabalho, é essa integridade, integralidade que a gente vai buscando com esse trabalho o tempo todo, né? O que eu sou dentro do judiciário, ali, na minha função, eu sou fora também, enfim, esse ser integral. E o que eu acho interessante é essa integralidade, né? Esse ser integral, esse ser unificado, isso é só o começo, porque a gente começa a se perceber um só. Eu não preciso ser dentro de casa, então, fazendo home office, isso está mais claro, que eu não sou outra na hora que eu vou fazer uma audiência, né? Eu não estou em outro ambiente, isso fica mais claro, né? Mas aos poucos, na medida que a gente vai então vendo que o trabalho ele é colaborativo, a gente vai vendo que essa unidade, ela também está com o outro, né? Eu com vocês, a gente é um também, porque a gente está alinhado dentro disso. E cada um que vai percebendo e se conectando, vai se juntando, né? Eu acho isso muito bom. Eu acho muito legal, né? Quero falar assim, dessa coragem que você teve aí de levar toda essa história, que às vezes é um pouco diferente, né? Para o tradicional aí do judiciário, e você teve essa coragem de levar. E a abertura também, né? Como vocês falaram, das pessoas que estão lá com essa abertura, com essa vontade de fazer diferente, de se abrir mais, de humanizar nesses momentos de transformação. Muito, muito gratificante. Fico muito feliz com esse trabalho aí. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo aqui e que a gente possa continuar juntos aí muitos e muitos anos e espalhando muitas sementes agora com essa nova porta que se abriu
né? E vivendo o nosso propósito nessa vida, podendo colaborar com um pouquinho do que a gente já vem trabalhando internamente, né? Obrigada, viu, querida? Legal, obrigado. Eu que agradeço, como eu disse, é uma honra, né? Estou aqui sempre. Muito obrigado. Um beijo para Obrigada, você. pessoal. Beijo grande. Beijo. Tchau.